para vocês no mais canais aí que eu já havia disponibilizado. Bom, muito boa tarde, muito obrigado por estarem acompanhando, né, essa sessão, o quarto dia desse nosso curso, e imagino que tenha sido uma maratona para vocês estarem acompanhando aí o 20º encontro da USP Escola, né? Muito obrigado mesmo por estarem participando desse evento, né? Então, hoje eu vou comentar essencialmente o encerramento dessa discussão, né? O encerramento ou começo, talvez, delas, quanto às experiências perceptivas em ciências. E aí só um comentário sobre o que foi feito até o momento no curso, né? Então, a gente começou na segunda com as experiências imersivas, onde eu fiz um panorama geral sobre realidade virtual, vídeos em 360 e outras alternativas da gente estar fazendo essas experimentações, né? Na terça-feira, o foco foi na parte de sonificação, ou seja, como transformar dados em som, né, e a partir disso poder usar de uma maneira sistemática, né? Nada impede que você possa usar o som também de outras maneiras, para poder estar mostrando algum fenômeno ou experimentando algum fenômeno na prática. Ontem, a gente fez uma discussão quanto à construção dos óculos de realidade virtual, usando material reciclável, né? E eu havia comentado para vocês poderem experimentar, particularmente algum conteúdo que tem disponível no YouTube, e que eu havia disponibilizado no Classroom para todos, né, e todas, para poderem estar experimentando um pouco do que seria esse vídeo 360, mas esse dispositivo que a gente propôs, ele permite que você, de fato, tenha uma experiência imersiva, né? Então, você é colocada dentro daquele ambiente virtual, né? E ontem nós mostramos um pouquinho de como é que funciona, porque aqui algumas dicas durante o processo de construção. Então, hoje, ao final da discussão aqui, eu vou fazer uma comparação com alguns outros dispositivos, né, bem como comentar um pouquinho sobre as nossas experiências quando a gente usou em sala de aula e também para o público em geral, né. E hoje, na nossa agenda, eu vou começar com a parte de cheiros, né, como eu havia até proposto uma tarefa para vocês, de ontem para hoje, né, e comentar um pouco dessas experimentações que foram realizadas com vídeos em 360 e realidade virtual dentro do público em geral e na sala. Fique à vontade de estar perguntando ou comentando. Se vocês também tiverem algum experimento, uma experimentação desse tipo, poderem estar relatando, compartilhando conosco, tá? Quanto às atividades, né, essencialmente, a ideia é que vocês possam, nesse tempo que a gente tinha reservado, que não necessariamente dentro do horário do curso, é que vocês possam estar experimentando, né, a construção do óculos de realidade virtual. Certamente, talvez, nesse momento, vocês não tenham disponível todos os instrumentos ou material para realizar isso, né, mas a gente disponibilizou o vídeo e, de qualquer forma, a ideia é que isso fique se vocês tiverem, né, algum problema quando forem tentar construir, fiquem à vontade de estar nos contactando, né? E outra parte do tempo seria dessas experiências auditivas, que foram as primeiras tarefas, e as experiências olfativas que a gente vai estar hoje, de alguma forma, complementando uma experiência e outra. Bom, então eu vou começar quanto às experiências perceptivas com cheiros, né? E os cheiros, ele tem um ponto interessante, que ele usualmente, ele é muito pouco explorado, né, quando você vai fazer alguma apresentação, ou quando você vai fazer, demonstrar, né, algum fenômeno, ou discutir algum assunto, né, porque muito mais fácil ou você fazer verbalmente, né, ou você fazer a partir de imagens, né, usando, por exemplo, a visão, né, ou outros sentidos, né? Mas só que o cheiro, ele tem alguns aspectos bastante importantes, que ele está muito relacionado à questão das emoções, sentimentos, né, memórias. Então,
um cheiro ele pode despertar, né, uma série de situações que muitas das vezes, né, até é difícil, né, a gente estar controlando, né? E a ideia aqui é comentar um pouquinho de como é que é o processo de detectar odores, né, bem como está tentando entender um pouco do processo de como é que o nosso cérebro ele acaba reconstruindo esses estímulos de odor em um mapa de cheiros, né? Isso, inclusive, deu o prêmio Nobel em 2004 à doutora Linda Buck, né, o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né? E a gente vai comentar um pouco sobre a organização do sistema olfativo, né, e como que a gente pode utilizar, né, essas experiências olfativas dentro da ideia da realidade virtual, né, e ou mesmo, né, a combinação de experiências perceptivas que possam nos levar, né, a ou realçar algum detalhe, né, de algum fenômeno ou narrativa que você queira estar colocando, ou complementar, né, com outros sentidos, né. E aí eu já trago um ponto importante, até que a gente vem estudando essa questão do cheiro há alguns anos, né, e durante essa pandemia se viu que ele tem um efeito bem interessante, né, as pessoas que acabaram, né, adquirindo Covid-19, um dos efeitos, né, era a perda de cheiro, né, e um caso particular, que seriam o pessoal da chefes de cozinha, por exemplo, né, era muito difícil para eles, e também para as pessoas, de modo geral, né, de como você adequar ou trabalhar comida, né, o paladar, sem que você tenha essa capacidade, né, de distinguir cheiros ou confundir os cheiros, né, que isso é um pouco que pelo menos que esses estudos iniciais estão mostrando que esse vírus causa nas pessoas, né. Então a gente vai, eu vou fazer um overview, um panorama sobre essas experiências com cheiros, né, e depois a gente vai voltar a comentar um pouco das experiências em realidade virtual. Então fique à vontade, se você tiver qualquer dúvida, né, de poder estar colocando aqui no chat, que eu vou estar acompanhando com vocês, né. Bom, de onde surgiu essa ideia, né? Essa ideia, na verdade, é um projeto que tem uma bolsista, a doutora Galvão, ela ainda está na redação, né, onde a gente começou a perceber e querer estudar sobre a física dos cheiros, né. Então, o cheiro, normalmente, você associa a química, a biologia, e aqui a gente queria fazer algo multidisciplinar, envolvendo todas as áreas, né, física, química e biologia, onde, qual que era o objetivo desse projeto? Durante a nossa experimentação com realidade virtual, né, no momento que você visualizasse algum objeto, por exemplo, uma torta de maçã, né, automaticamente, no momento que havia essa visualização, era disparado uma essência, né, de modo a realçar ainda mais essa experiência imersiva, né. Então, uma das formas da gente poder, que a gente gostaria, né, de estar melhorando, né, e tornando cada vez mais realista esse tipo de experiência é ligando todos os sentidos, né. Então, a gente já tinha visão, que permitia espacialmente você estar caminhando e navegando dentro desse espaço tridimensional, virtual, né. A gente tinha audição, que você poderia associar outras informações além do visual que estava sendo experimentado na realidade virtual, e finalmente a gente também nós gostaríamos de estar incluindo a sensação de cheiro, né, pelo fato do cheiro ele ter um papel, né, muito importante na questão da constituição da memória, né, e você realçar alguns conhecimentos que vêm em função de você associar a experiência que você está tendo a um determinado cheiro, né. Bom, e aí para isso aparece uma série de pontos, né, porque o cheiro é bastante elusivo, né, então é algo que é necessário que ao mesmo tempo ele desperte aquela sensação em você, né, mas que não perdure tanto, né, não fique aquele tempo inteiro, né, com aquela sensação, né, de um determinado cheiro, para poder experimentar outras situações. E aí vem a questão toda de como você vai gerar, né, essas essências ou esse sistema
para que, de fato, a gente possa sentir esse odor, né? Você ser capaz de lançar essa essência no ar, né? Num determinado meio, e sermos capazes, então, de identificar, né, nos nossos órgãos olfativos. Né? Então, essa é um pouco a ideia por parte desse projeto, e aí eu até mostro para vocês o esquema, né, desse dispositivo, que ele, uma vez que você, é uma interface, uma vez que você visualiza algo, em princípio, na realidade virtual, né, isso vai disparar um determinado cheiro, que é essa ventoinha aqui, que ela está ligada a um banco de essências que a gente criou. Né? Bom, então, esse era o objetivo inicial dessa proposta, né? E para isso a gente precisava entender um pouco melhor do que é esse sentido, cheiro, né? E como a gente pode utilizar essa sensação, né, para né, poder estar utilizando uma maneira de ou passar informação ou reforçar alguma ideia. Então, essa é um pouco da história, né? Como é que o cheiros também entrou na questão das experiências imersivas, né? E a gente vai fazer uma dinâmica aqui para vocês terem essa sensação, né? Bom, no caso só para quem ainda não é familiarizado, né, com o nosso sistema olfativo, né, a ideia é relativamente simples, né, apesar de que demorou muito tempo para que a gente ainda pudesse identificar ou entender o que é que de fato está acontecendo, né, nesse sistema. Ele é extremamente complexo, né, porque vai envolver uma série de combinação de possibilidades, né, mas, em essência, seria isso, né, uma vez que você tem um certo odor, que é identificado nas nossas narinas, né, então, esse ar com essas moléculas odorantes, elas são interceptadas, né, nos nossos receptores, né, ela fica ligado, né, a esses receptores, e aqui vem um ponto importante que eu havia comentado sobre o COVID, que é exatamente ele acaba mudando um pouco dessas conexões, e as pessoas que acabaram contraindo, né, essa doença, ela acaba trocando cheiros, né, e aí isso acaba confundindo bastante, principalmente a questão do paladar, né. E isso, a partir dessa interação química, né, isso aqui é um ponto interessante, isso acaba levando à geração e ativação de sinais elétricos, aí onde entra a ideia do bulbo olfatório, né, onde, essencialmente, você tem algumas células, né, que seriam os glomérulos, da qual, né, isso aqui vai ser ligado e transmitido a algumas regiões do cérebro. Eu vou comentar para vocês como, de fato, né, o cérebro ele vai ser capaz de identificar dentre 300 mil moléculas diferentes que vão estar disponíveis ou distribuídas aí no ar, né, e conseguir identificar diferentes cheiros, né, em diferentes momentos, né. Então, esse é um pouco do desafio de você usar o cheiro como uma maneira, né, como meio de comunicação, né. Essencialmente é isso que a gente está querendo explorando, né. Bom, e um ponto interessante que isso deu o prêmio Nobel só apenas em 2004, né, a doutora Linda Book, né, e ela dividiu esse prêmio Nobel com outro pesquisador, né, que o que ela fez foi estudar, né, o sistema olfativo dos ratos, que é muito similar ao de humanos. A única diferença é que no caso dos ratos você tem cerca de 3 vezes mais, né, sensores, né, olfatórios. Então, em humanos, nós temos cerca de 400 tipos distintos, né? Em ratos, isso chega a ser 1.200 diferentes possibilidades em termos de recepção, né? Mas a ideia do processo é muito parecida com o que eu havia comentado anteriormente, né? Então, você tem a interação daquela molécula no epitalho nasal, isso gera, né, um sinal elétrico, da qual a gente consegue identificar, né, em nosso cérebro. Eu vou comentar um pouco de como é que a gente vai distinguir, de fato, essas diferentes variações, né? Bom, e aí eu vou começar com um ponto interessante, né, que
o cheiro nada mais é do que uma identificação numa escala nanométrica, né? Você está identificando moléculas que estão dispersas no ar ou em um determinado meio, né? Pode ser água ou um outro sistema. E aí, só para você ter uma ideia, né, a molécula de benzeno, que eu recomendo a não cheirar, porque é extremamente tóxica, o tamanho, o raio médio dela é da ordem de 0,3 nanômetros, né? E aí você vê uma variedade de situações, né? Então, o cheiro que a gente associa ao limão ou à laranja são moléculas bem parecidas, eu vou comentar depois sobre isso, né? As são idênticas, né, do ponto de vista composicional, né? Tem variações da qual a gente vai ser capaz de distinguir entre diferentes tipos de cheiro, né? E mesmo na mesma classe de cheiros, por exemplo, os cítricos, né? A gente ser capaz de diferenciar, por exemplo, o limão da laranja, né? Ou da tangerina, ou de outros sistemas, né? O mesmo da banana, do abacaxi, da pera, então, da maçã. Então, como é que a gente consegue fazer essa distinção? E aqui vem um ponto interessante para podermos estar trazendo, né, algo que no dia a dia a gente talvez não dê tanta atenção, né? Foi interessante ver durante aquela pesquisa que eu havia feito com vocês, boa parte das pessoas relataram que não tinham se atentado, né, ao que seria o cheiro da sala de aula, o que seria o cheiro daquela experiência, né, porque a gente normalmente não associa, né, o cheiro como esse tipo de situação. E também dá para entender, até do ponto de vista molecular, né, o que seria a molécula que dá o cheiro, por exemplo, quando alguém está comendo um sanduíche de atum ou peixe, rapidamente esse cheiro ele chega às nossas narinas, né, em comparação com outros, principalmente, né, pelo fato do tamanho da molécula, né? Essencialmente é muito mais fácil essa molécula estar difundindo nesse ambiente, e aí essa percepção acontecer de uma maneira mais rápida. Né? Bom, algumas curiosidades que eu gostaria de trazer para vocês, que inclusive para a gente poder estar desenhando possibilidades em como está trazendo essa experimentação olfativa para uma discussão em química, ou biologia, ou mesmo na física. Né? Então, vou começar com, se você tem, por exemplo, uma combinação de laranja e limão, né, a gente consegue distinguir um ou outro, né, a partir dos cheiros, né? Mas se você olhar do ponto de vista molecular, né, a molécula que representa o aroma do limão, né, seria essa aqui, o limoneno, né, e a da laranja, ela é também um limoneno, é a mesma molécula. A única diferença entre uma e outra é que a concavidade da molécula que está ligada ao cheiro do limão, ela é côncava, né, enquanto da laranja é convexa. Então, por conta dessa geometria molecular, né, e como ela vai estar se encaixando nos nossos receptores, é que a gente vai fazer essa distinção do cheiro que é o limão, do cheiro que leva a laranja. Né? Então, aqui a estrutura molecular ela vai ser extremamente importante para poder estar realizando essas identificações, e aí a gente pode usar essa ideia, né, para trazer algumas discussões em aulas, né, de química, né? Então, a Ana colocou, né? Então, isso seria, bom, essa tem a diferença da questão espacial aí, né? Como é que a molécula ela tem a mesma composição, mas ela vai ter uma estrutura diferente. Se você for comparar agora um outro cheiro que é bastante comum, né? Então, a de pera e a banana, né? Note que a única diferença da molécula vai levar, né, a gente sentir uma diferença entre a pera e a banana, é que no caso da molécula da banana, você tem um grupo metil a mais, né? E essa pequena diferença leva, né, a fazer essa distinção completa aí entre uma fruta e outra. E aí, se você olhar com mais cuidado em termos das variedades, né, que você poderia ter, né, então aí dá para fazer uma brincadeira de fato, né, a gente poder trazer, por exemplo, um aroma framboesa, talvez não seja algo tão fácil de achar, mas o rum, banana,
o que é que está acontecendo aqui, né? A gente está incluindo um grupo metil ou mudando a posição, né, entre grupos da mesma, com a mesma estequiometria, molécula com a mesma estequiometria, né? E a diferença em relação à pera e à maçã também é só uma questão de como é que seria a orientação de um grupo, né, em relação ao eixo da molécula. Isso leva à distinção entre você ter a sensação de cheirar uma pera ou associar, né, esse cheiro à maçã. Ao mesmo tempo, isso pode estar sendo mudado em termos de posição, né? Com isso, né, a depender da geometria, então, geometrias muito similares, composições muito similares, ela pode levar a sensações bastante distintas, né? Seja, aqui no caso, o aroma da laranja, do mel ou do pêssego, né? E, com isso, você tem estruturas moleculares similares, né, mas que você vai ter as sensações bastante diferentes, né, em relação à percepção dessas sensações, né? Nesse sentido, né, como é que a gente vai distinguir entre uma coisa e outra, né? Então, essencialmente, no nosso sistema olfativo, né, a gente tem as moléculas que vão estar dando origem a esses seres, chamadas de odorantes, né, e ela vai ser detectada por uma combinação de receptores. Então, essa mesma molécula vai estar sendo detectada em distintos receptores, e essa combinação é que o nosso cérebro tem que aprender, né? Então, ele vai ficar mapeando, né, o que é que está acontecendo em nosso sistema. E isso é um ponto interessante, aí voltando de novo à questão do Covid, que o que acontece, né, ou pelo menos que está sendo pensado que o fenômeno que está por trás disso, é que esse mapeamento que a gente tinha inicialmente, que é uma educação que a gente faz ao longo da nossa vida, né, ele é simplesmente embaralhado. Então, pode ser que você esteja, sei lá, comendo um bife suculento, né, mas cheirando gasolina, né? Por quê? Porque esse mapeamento aqui, né, são experiências que foram relatadas, né, nos últimos tempos, de pessoas que acabaram adquirindo, né, a Covid-19. Então, nesse sentido, né, essa combinação, né, apesar de termos, né, apenas, entre aspas, 400 tipos de receptores distintos, a gente é capaz de fazer uma amostragem muito grande, né, em termos dessas percepções, né. Tem um pouco a ideia, isso que desde o trabalho da doutora Linda Buck, né, que essencialmente você tem diferentes odorantes, os vários receptores que nós temos, e essa combinação que vai levar, né, para diferentes moléculas, vai levar a sensação de você ter algo mais madeirado, algo que vai ser mais de especiarias, né, o doce, né, ou mesmo cítrico, né. Então, toda essa distinção, né, ela vem dessa combinação que vai ser feita em nosso cérebro, né. Então, a gente tem, primeiro, uma interação molecular, né, entre o odorante e o receptor. Em seguida, o nosso cérebro acaba identificando, a partir dessa combinação que eu havia mostrado anteriormente, né, as diferentes moléculas, né, a combinação onde é que ela vai estar a quais receptores ela vai estar ligando, se mais forte, mais fraco, né, e a partir disso a gente constrói, então, a nossa percepção de cheiro. E a ideia é poder, né, usar esse tipo de situação para, de fato, propor novas formas de narrativas, onde a gente usa, né, como uma ferramenta, né, como meio de comunicação, né. Então, essa é um pouco da ideia que eu queria estar trazendo para vocês, né. E aí, dessa maneira, a gente consegue, então, é por isso que, de fato, a gente vai conseguir distinguir, né, o cheiro da rosa do cheiro de suor, né, porque a combinação de moléculas que vão estar acontecendo dentro do nosso sistema olfativo, né, ela vai disparar alguns sinais, né, e a gente consegue decodificar esse sinal com uma determinada molécula, com uma determinada experiência, e aí, a partir disso, né, aí sim a gente tem a sensação, né, de cheiro. E o que pode acontecer muitas das vezes é
você ter um embaralhamento, né, alguma confusão em relação a esses receptores, né? Então, se você muda essa recepção, o sinal que vai estar sendo colocado vai ser distinto. E aí, por isso que você tem essa sensação, pode ter essa sensação bastante diferente, né, em relação ao... Né? Bom, nesse sentido, né, só para comentar para vocês o que a gente vem usando para poder, de fato, controlar, né, o disparo de cheiros dentro dessas experiências imersivas, né, existem algumas técnicas para fazer isso, né. A primeira, que é chamada de vaporização, né, essencialmente você produz um ar aromatizado a partir do que você tem estocado, né, a sua essência ou algo assim. Então, os desodorantes é algo vai um pouco nessa direção. Você pode também criar, né, uma mistura, né, de tal modo que pode ter uma combinação de diferentes componentes dos odores para vocês terem uma outra sensação. E aí tem algo interessante, que até tinha comentado sobre a escolha de vocês escolherem pelo menos 3 situações, objetos ou agentes odorantes, né? Porque algumas vezes você vai sentir mais rápido um determinado cheiro, mais forte, ele vai ser mais elusivo, né? Outro vai ficar mais marcante, né? Então, na indústria do perfume isso é muito usado, né? Você tem a primeira sensação inicial, que ela rapidamente morre, né? Te dá um alerta. A segunda, ela está relacionada é quase que como uma melodia que é construída quando você compõe, né, um determinado aroma, uma determinada fragrância, né? E, finalmente, aí você entrega, que é a transferência desse material, dessa essência, né, para chegar até os nossos órgãos olfativos. Bom, nesse processo, então, note que muito diferente do que é a nossa experimentação visual, onde de imediato, né, quando tem uma imagem, a gente já consegue associar ou focar nela, né? Ou no caso do som, que já desperta, né, diferentemente, rapidamente, as nossas, a nossa parte auditiva, né? O cheiro, ele tem uma dinâmica que ela pode ser mais lenta, né? Então, em termos dessa... e isso torna, né, a experimentação um pouco, bastante diferente das usuais, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta no chat, né, que é do Rafael, a diferença entre os nossos narizes com outros animais. Então, Rafael, um exemplo que deu base para esses estudos, o entendimento melhor desse sistema olfativo, né, no caso de humanos, a gente tem cerca de 400 receptores identificados até o momento, né? Se você for comparar com ratos, isso é da ordem de 1.200, ou seja, 3 vezes mais, né? Ou mesmo outros animais, né, que usam ainda o cheiro como uma maneira até de procurar alimentos ou procurar, né, do ponto de vista até evolutivo, né, você tem algumas vantagens em relação a isso, né? Então, só para você ter uma ideia em termos de comparação, é isso. A gente acaba não explorando tanto, né, esse sentido quanto outras espécies, né, que têm um sistema olfativo parecido. Então, nesse sentido, perguntas são limitados. Se você fizer de uma forma comparativa, sim, né? Mas porque também a gente desenvolveu outras, acabou realçando outros sentidos, outras sensações. Eu acho que até do ponto de vista evolutivo isso possa estar sendo explicado. Mas ainda assim, né, eu acho que é impressionante como mesmo com uma certa quantidade limitada de receptores, 400, a gente é capaz de fazer uma distinção de assim, milhares, né, de diferentes odores, né? Então, basicamente, para um exercício que é um exercício computacional é feito em nosso cérebro, né? Então, a partir dessas combinações que a gente consegue fazer essas associações, né? Bom, então, dentro desse universo, né, você tem uma série de possibilidades que você pode estar experimentando, né, em termos de essências, né, ou fragrâncias florais, aí você pode associar
cítricos, né, madeirado, então tem uma série de adjetivos que é colocado, né, para essas sensações, né, com diferentes tipos de, que são objetos odorantes, né, que vão levar a uma determinada sensação. Então, o que eu trago aqui, isso aqui foi um estudo bem interessante, que, de fato, o que foi feito foi um mapeamento sobre a nossa capacidade, né, de fazer essa distinção de cheiros, né, e recentemente foi proposto, né, um algoritmo usando a aprendizagem de máquina, né, onde você é capaz, né, de criar o que seria um nariz eletrônico, né, onde a partir dessas combinações possíveis com um número relativamente limitado de receptores, você já fazer a distinção entre diferentes situações, né? E isso é extremamente útil, aí vem de novo uma discussão mais do ponto de vista evolutivo, né? Porque é uma questão de vida ou morte, né? Se aquilo vai ser venenoso ou não, né? Se aquele cheiro ele vai te levar a uma sensação de perigo ou não, né? Então, esse tipo de situação, né, que ter essa distinção, né, uma certa acurácia em relação a esse sentido, ele acaba sendo interessante, né? E aí, a combinação com realidade virtual, ela vem, na forma de realçar ainda mais, né, essa experiência, né? Então, essencialmente, a gente gera essa essência, né, ou esse odorante, né, a partir da relação da visualização, né, no ambiente virtual, e isso é trazido, né, rapidamente às nossas narinas, e com isso você pode realçar algumas experiências, né, e associar alguns objetos virtuais a uma experiência real, que é aquela que você está cheirando, né? Então, se você vê alguém tomando uma bebida alcoólica e sente aquele cheiro de álcool próximo a você, né, isso torna a experiência ainda mais realista, né? Então, a ideia é estar estimulando, né, os vários sentidos que a gente tem à disposição. Então, a ideia do cheiro, ela vem também nessa forma de estar complementando, né, parte dessas experiências, né? E aí, como atividade que eu vou deixar para vocês, ao final dessa discussão, né, analisa aqui a 5, para vocês pensarem, né, numa narrativa, numa história, ou história, né, onde você intercala com cheiros, né? E aí, essa questão da narrativa, ela vem muito da inspiração do Alfred do Einstein, né? Ele dizia que se você quer que as crianças sejam inteligentes, então conte histórias, né, para elas, né? Se você quer que elas fiquem ainda mais inteligentes, então conte mais histórias para elas, né? Então, aqui, qual que é a ideia? É a gente pensar, né, ou sugerir para vocês trazerem 3 propostas de cheiros, né? Vocês podem mudar também agora, nesse momento, né? E aí, durante essa experimentação, a gente ser capaz, né, de relacionar, né, essa questão de como criar narrativas, onde você pode estar realçando essas narrativas com determinados cheiros, né, com determinadas situações, né, para, de fato, instigando ainda mais, né, as pessoas da qual você está transmitindo, né, aquela história, aquela narrativa, né? E aí vem um ponto interessante, que é qual ordem, né, você pode estar encaminhando, né, dos cheiros que você vai estar disparando, né, ou ao mesmo tempo experimentando, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma experiência recente, né, que eu tive a oportunidade de estar realizando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né? Então, essencialmente, a experiência ela foi organizada pela Casa Cultural, né, Japão-Brasil, né, Brasil-Japão, a sede aqui na Avenida Paulista, né? Eles encaminharam vários frasquinhos com diferentes cheiros, né, da qual você pode estar experimentando, né? Então, não foi identificado, né, um determinado cheiro, né? Então, você pode sentir, por exemplo, você tem aqui o cheiro que seria, né, da flor
da cerejeira, né, a árvore símbolo do Japão. Alguns cheiros que está ligado à própria tipo estilo da comida japonesa, né? E por essa combinação, ela faz com que você possa estar criando, o que foi proposto foi uma viagem ao longo da cultura japonesa, do Japão, né? A partir desses diferentes cheiros que são, que você pode, essencialmente, né, constituir, colocando simplesmente maneiras mais fortes, né, de você fixar essas essências, mas você pode colocar um pouquinho do objeto odorante, né, em um determinado frasco, ele vai, com o tempo, né, você pode guardar por algumas horas ou alguns dias, por alguns... E aí, com isso, você pode ter essa percepção, né, e sugerir ou criar narrativas a partir disso, né. Então, isso é um pouco da proposta a relação, né, em termos da cheiros. Eu vou parar aqui a gravação, se alguém tiver algum comentário e quiser